Olá, tudo bem com todos? E a família? Tudo em paz? Acredito que sim. Hoje, neste episódio super especial do nosso Pod Cadu, pode ou não pode, Cadu? A gente vai conversar com uma pessoa que vai, com certeza, acrescentar na sua vida, na vida da sua família, com o seu exemplo, com o seu trabalho, com a sua profissão. Eu quero, com muita alegria, nesse episódio, pedir a você que nos acompanhe, siga lá o nosso canal do YouTube, o Pod Cadu, clica lá no sininho, dá o like, segue também nossas redes sociais, Pod Cadu Oficial, e vem com a gente fazer junto conosco o Pod Cadu. E hoje, nesta data especial, eu vou receber um jovem, vou dizer jovem porque está ali na meia-idade, que vai conversar com a gente sobre reformas, sobre construções. Ele que é administrador de empresas, eu vou dizer aqui quem é essa pessoa e já eu digo o nome dele. Ele trabalha com gestão, com estratégia e busca a excelência. Nosso convidado é um verdadeiro aprendiz diário, assim ele se define, como aprendiz diário. Além de ser marido, pai dedicado e grande empreendedor, ele tem mais de 30 anos de experiência em empresas renomadas. Ele atualmente lidera a Efetiva Serviços, uma empresa que já realizou centenas de projetos focados em soluções práticas e eficientes para seus clientes. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre família, fé e negócios com o grande amigo André Pimentel, ele que está aqui ao meu lado, e a gente vai bater um ótimo papo sobre esses temas aqui e você participa com a gente. André, prazer recebê-lo, fique à vontade. Quem é o André? Primeiramente, Cadu, obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo, né? Quem é o André? O André é um administrador de paixão, né? E que gosta de ensinar muitas pessoas. Então, eu hoje tenho uma formação de administração, mas já passei por algumas empresas como CLTista e, como todo mundo, na pandemia, tive que me reinventar. Sim. E reinventei transformando um hobby que eu já vinha fazendo para amigos e parentes também, transformei isso em negócio, que foi a gestão e execução de obras e reformas de forma limpa, né, e de forma organizada, onde a gente possa ter uma visão sem atrapalhar a rotina diária do cliente. Perfeito, perfeito. E o André Pimentel, que tem essa expertise em reformas, que trabalha como administrador há bom tempo, ele é pai, é marido, quantos filhos? Como é que é a sua vida familiar, André, para conciliar esse seu papel como empreendedor? Como é que você faz para conciliar com a família? Cadu, eu sou esposo, já há 26 anos de casado, né? Sempre foi um desejo meu ser pai, né? A exemplo dos meus. Então, eu sempre quis ter essa oportunidade como uma paternidade. E tenho uma família muito boa, muito sólida. Tenho 2 filhas, uma já adulta, de 21 anos, outra com 15 anos. E se não fosse sólida, eu não teria empreendido, né? Porque empreender é um desafio diário também. Verdade. E o apoio da família conta muito com isso. Demais, demais. A sua esposa, ela trabalha com você ou não? Ela tem outra área? Ela trabalha, ela é advogada, especialista no ramo imobiliário e ela atua, né, nessa empresa que ela já trabalha há mais de 20 anos. Ah, entendi. Mas ter esse projeto de trazer ela para a sua empresa, para a Efetiva Serviços, ou no momento não? Não, no momento não. Ela vai chegar no momento aí que vai se aposentar ou parar, e aí a gente vai avaliar se isso vai ser viável, interessante, ou se ela vai preferir aproveitar um pouco a vida, já que trabalhou muito tempo. Maravilha. André, quais ensinamentos que você busca para passar para os seus filhos com relação à sua experiência profissional, trabalho de equipe, nas suas negociações?
o que é que você busca, enquanto profissional ativo, passar para seus filhos, para a vida deles? Assim, Cadu, eu sou de uma geração que a gente tinha muita curiosidade, né? E o que eu tento passar é que essa curiosidade, essa proatividade, ela não se perca, né? Sim. Porque hoje você faz pesquisas muito rápidas, né? Então, eu como profissional, eu cheguei a estagiar sem ser remunerado. Sim. Mas o quê? Visualizando o aprendizado, né? Visualizando ter experiência, né? E o que eu passo muito para elas, como passo para a minha equipe, é que a gente seja um curioso contínuo, né? Dentro das limitações que não só a sociedade permite, como também o negócio, a profissão permite, mas a gente tem que estar buscando isso aí, né? Esse aprendizado, né? Essa curiosidade de desenvolver, né? E relacionamento, que hoje a gente, com a tecnologia, a gente diminuiu um pouco o relacionamento presencial, cara a cara, pessoal. presencial, né? Aquele jeito de conversar, né? Porque tudo que é combinado... Sentir, né? Sentir. Tudo que é combinado não sai caro, né? Dentro de uma realização, de uma obra, dentro de qualquer negócio, né? É verdade. Então... E também com relação ao seu caráter, né? Seriedade, o compromisso, como você me passou, que esse é uma das bandeiras, inclusive, são bandeiras do seu negócio, compromisso, pontualidade, enfim, você também passa isso para os seus filhos, para que eles possam continuar com esses exemplos. A responsabilidade, eu acho que é um marco, né? Eu venho de uma educação que o caráter, né, é fundamental dentro da personalidade da pessoa. E o caráter ele tem que ser não só intrínseco, mas também tem que ser visto pelo meio externo, né? E aí a gente trabalha muito, muito nessa questão, a transparência do que a gente faz e a responsabilidade. Eu me considero um bom dono de casa. Certo. Né? Isso é importante, viu? Porque em casa é a nossa base, né? Tem um ditado que diz: o que faz em casa leva para a praça, né? Leva para a praça, exatamente. Então eu sei qual é o sacrifício hoje que se tem dentro do corre-corre que a gente tem no dia a dia, de ter uma pessoa para atender uma situação inesperada, como uma reforma, um sinistro que vem acontecendo na sua casa, que requer manutenção. Então, uma vez compromissado com o cliente, ele tem que ser honrado, aquela data e aquele horário que foi combinado. Existe atrasos? Existe. Mas não o dia. O dia sempre vai ser aquele. Entendi. E por quê? Porque ou você vai chamar um parente, ou você vai pagar uma diarista a mais, ou até você vai se ausentar do seu trabalho para estar lá. Então, nada melhor do que você honrar o compromisso combinado com o cliente. É verdade. Às vezes até, e aí é uma experiência que eu estou vivendo, a matrícula de um filho. Você vai se mudar, tipo, você mora em Fortaleza, vai morar no Eusébio. Isso. Então você vai mudar de escola do seu filho, então tem que matricular. E quando é no final do ano, será que vai dar tempo para eu me mudar para matricular o meu filho lá? Exato. Ou não? Então, tudo isso é o planejamento, né? E você planeja com o cronograma que você tem em mãos, né? Muitas vezes. Então, você já está pensando que o ano que vem você vai morar no Eusébio. Então, você já está apostando que isso vai ser uma realidade. Então... Exato. Exatamente. Excelente. E, André, como você consegue equilibrar as demandas de um negócio tão detalhado, que é construção, quem passa por obra sabe como é que funciona, negócio tão detalhado, quanto o da efetiva serviço, com a importância que você dá à família, como você equilibra quando o cliente liga e pergunta detalhes da obra e muitas vezes você está ali dando tempo para a família, como é que você faz para sintonizar isso, para separar? Não, isso aqui não vai interferir no meu momento aqui com a família, porque eu estou fazendo uma conversa com meus filhos ou estou em orações. Como é que você faz para conciliar isso, para equilibrar? Antes de tudo, planejamento, né? Mas como eu falei no começo, que eu tive o apoio da família para empreender, então também existe uma parte de compreensão da parte delas por conta dessa possível demanda que aconteça, né? No decorrer de um dia a dia e tudo. Mas a gente trabalha muito com planejamento e a gente consegue atender maior número de necessidades, né, que o cliente vem a ter, assim como também nosso ritmo de vida, né, nossa vida pessoal também.
e aí a gente abre margem para alguns detalhes, mas assim, o que a gente não pode fazer agora, a gente responde, a gente atende e pede também, muitas vezes, a compreensão. Eu acho que assim, o diálogo que existe entre efetiva, entre André e cliente, consegue minimizar e me dar esse espaço para mim também ter minha parte de família, minha parte religiosa e assim sucessivamente. Maravilha. Com relação à parte religiosa que você falou aí, a gente vai entrar agora num bate-papo sobre fé. Como é o seu dia a dia com a família, com relação à fé, ao fortalecimento da fé? Vocês costumam rezar um terço, fazer orações, Pai Nosso, Ave Maria? Como é que funciona isso na sua casa? A gente, graças a Deus, tanto eu como minha esposa, a gente tem uma educação religiosa muito boa. E a gente tem trazido esse exemplo para as filhas. Sim. Né? Hoje, minhas filhas, a mais nova, por exemplo, foi mais atuante na igreja do que propriamente a gente foi no passado. Isso é uma positividade que a gente leva. Mas a gente recebe, por exemplo, a imagem da Mãe Rainha, né? Sim. Então a gente faz as orações. Nós temos, hoje existe uma facilidade, né, da tecnologia, nós fazemos algumas novenas, né, aquelas novenas curtinhas à noite, final do dia. Excelente. E quando a gente pode, a gente discute algumas coisas, né? Até filmes, muitas vezes. Lá em casa, por exemplo, a gente não tem televisão nos quartos. A gente usa a sala como reunião da família. Excelente, boa, viu? Não, boa. Porque hoje a gente observa que as TVs, principalmente nesses horários que são de reuniões familiares, né? O almoço, quando a gente tem a janta, as TVs colocam só, na maioria delas, as TVs abertas, só coisa ruim. Notícia ruim. Isso é uma verdade. Então, esse seu papel de, nesse momento, estar conversando com a família sobre temas, né, religiosos, temas familiares, é muito importante. Fica aqui o exemplo, porque é necessária essa mudança, né, que as famílias passam a ter nas suas casas temas interessantes, né, temas que constroem, não que hoje vem passando aí na maioria das TVs e que muitas vezes a não utilização da TV no quarto já é um negócio bom, né? Porque quando liga ali na hora, você almoça, meio-dia, aí você, meia horazinha ali você almoçou, vai deitar, ligar a TV, tá lá coisa ruim. É melhor deixar desligada mesmo e marcar a reunião certa, né? No horário bom na sala, como Exatamente. Você falou. Porque mantém a família mais unida, né? Senão fica cada um no seu quarto, dentro do seu espaço e a gente não conversa. E antes era assim, né? Antes era assim. Antes era assim. Eu lembro que o meu avô, lembrei agora, eu vou dizer, o meu avô, lá no distrito de Flores, lá no Ipu, a cidade do Ipu, no pé da Serra da Ibiapaba, e o meu avô era de uma localidade, do distrito, meu avô materno, lá nas Flores. Lá só tinha uma televisão naquela época, né? Então juntar era todo mundo, era da comunidade, para assistir na casa dele. E isso é o que você está fazendo hoje, né? E é muito importante porque você consegue juntar as pessoas, conversar, ter a presença, né? Saber como é que tá os filhos vão dizer como é que tá a escola, né? A faculdade, o dia a dia. Isso é muito importante, né? Quando você bota a televisão nos quartos, você acaba afastando. Realmente, eu lhe parabenizo por essa atitude aí de não ter nem a TV nos quartos. Parabéns, muito bom. André, com relação também ainda sobre a fé, você acredita que a fé tem um papel na forma como você lida com os desafios do dia a dia, tanto no trabalho como na vida pessoal? Eu não só acredito, como eu testemunho isso diariamente. Como é que se diga? Primeiro, nós temos que ter um propósito de vida, né? Exato. E ter uma crença é um dos propósitos que a gente tem, né? Então, tudo que eu faço, como eu sou também uma pessoa apaixonada por pessoas, por gente, né? Então eu acho que esse carisma faz com que você tenha esses valores de gratidão, né? Reciprocidade, tudo isso aí a gente busca tomar decisões sempre pensando no próximo, né? Estando do lado do próximo ou se posicionando no lugar dele, muitas vezes, né? Excelente. Lógico que quando você vai para o mundo empresarial, negócios, você tem algumas posturas que você tem que trabalhar, mas jamais deixar de pensar no próximo, né? No servir, né? No servir. Né? Que é a grande mensagem, né, de Deus pra gente, Exatamente. Né? E ele fez isso com a própria vida dele, né? Jesus se entregou por nós, né? Deu a vida dele por nós, é o grande evangelho, né?
da gente é a nossa vida, né? E aí o grande exemplo está aí para todo mundo, né? Que é Jesus. Maravilha. André, como sua opinião em aprendizagem contínua e no fazer o certo se alinha, se sintoniza com princípios de fé que você carrega? Como eu falei, eu gosto muito de gente. E por gostar de gente, eu observo muito, né? Uhum. Às vezes a gente fica entristecido com o que a gente vê, às vezes aí por aí afora, nas ruas e tudo. A gente quer fazer de tudo um pouco, né, para tentar ajudar, mas isso não é que seja uma missão impossível, mas é uma missão difícil, né, de a gente conseguir conciliar. Então, eu sempre busco estar olhando o ser humano como ser humano. Sim. Né? Sou muito grato àqueles que estão comigo e que demonstram gostar de estar comigo, né? E vou me posicionando com a minha equipe, por exemplo, onde eu consigo, graças a Deus, nós temos uma sintonia muito boa, né? Sou muito grato a eles, porque o negócio tem crescido ano a ano, né? Esse ano de 2024 tem sido um ano maravilhoso, e é graças a eles. E a gente vai retribuindo isso na medida que a gente pode. Dentro da empresa, você também tem esses momentos com eles, com seus colaboradores, de orações também? Olha, a gente tem, assim, eles têm uma religiosidade muito boa, e a gente, às vezes, em algum ou outro momento que a gente percebe que está bem exaustivo, a gente faz uma reunião, a gente faz um lanche lá, e no lanche a gente conversa, né? A gente tem grupos... Tem uma partilha, né? Tem um grupo de WhatsApp, né? Nesse grupo de WhatsApp a gente sempre está fazendo alguns comentários, né, religiosos ou de educação mesmo. E sempre a gente celebra. Celebramos sempre a Páscoa, celebramos as datas comemorativas, não só religiosas, mas as comerciais, a gente está sempre celebrando. E no Natal a gente faz uma reflexão do que foi o ano para a gente. Excelente, maravilha. Portanto, pessoal, conversando aqui com o André Pimentel, ele que é proprietário da Efetiva Serviços. A gente vai entrar agora no tema do empreendedorismo, do tema de negócios, e vocês vão entender o que é que esse jovem aqui faz no dia a dia. Ele que se reinventou, como ele bem falou, na pandemia, e aí colocou em prática um desejo que veio ao coração e está prosperando. Como ele falou, agora em 2024 está sendo um ano maravilhoso, e a gente pede a Deus, Nossa Senhora, que continue assim, crescendo. Amém. Né? E ele está conversando aqui com a gente, dando uma alegria a você, a mim também, a nós que fazemos o Pode Cadu, pode ou não pode, e a gente agradece a todos. André, a Efetiva Serviços surgiu em 2019 e já tem um histórico de mais de 700 orçamentos entregues. Mais de 700 orçamentos entregues. Qual foi o maior aprendizado ao longo desses 5 anos? E também você pode introduzir falando como é que veio, você já trabalhou antes, né, com reformas, e aí surgiu desse desejo, né, de fazer um negócio. Fica à vontade. Cadu, na verdade, assim, a Efetiva ela surgiu de um negócio, de uma rotina que eu já tinha, né? Uhum. Eu, como administrador formado, eu sempre tive cargos de gerente administrativo, gerente geral, e essa parte de manutenção da estrutura física da empresa ou de contratações sempre foi parte da minha alçada. E aí eu juntei muito isso que eu tinha, né? Na minha casa, eu tinha um exemplo do meu pai, e que prosperou para mim, né? Na minha casa, a última pessoa que entrava era o técnico. Depois que eu desmontava a televisão, que eu não sabia mais montar, é que eu chamava o técnico. Mas eu sempre tive a curiosidade de tentar consertar, né? Entendi. E aí, isso eu fui nas empresas, ousando, arriscando, né, conhecendo fornecedores diferentes, monitorando de perto as obras, né, que eu sempre monitorava aquilo que a gente contratava. E aí, fui executivo de mercado, né, por muito tempo,
onde na pandemia foi meu último trabalho oficial. Trabalhou em que empresa, André? Eu trabalhei em grandes players como Embratel, como Movida, como 3E Engenharia, Pódio Engenharia também, né? Trabalhei no grupo Negreiros, da parte de alimentação, então eu tive, assim, de propósito, eu tive uma formação bem eclética, né, nos ramos, né? Fui gerente de supermercado, no varejo, né? Então eu tive essa oportunidade de conhecer, porque meu objetivo era ter uma formação de um controller geral, que é a origem do nome controller é aquele cara que conhece o negócio como um todo, realmente é a segunda pessoa. A contabilidade assumiu um pouco isso, sim, porque quando surgiu o controller ainda não tinha os RPs, né? Então o decisor sempre ia na contabilidade pegar números, né? Então acabou que o controller ficou muito na visão do contador, mas o controller mesmo de sua origem etimológica, né, que chama? Sim. Pro pessoal da gestão mesmo, é a visão geral, é o dono do negócio, praticamente. Não é o dono de propriedade, mas é o cara que assume o negócio, que abraça e toma conta. Então eu fiz todo esse trabalho, né, com essa formação e fui conhecendo. E aí, quando veio a pandemia, onde eu fui desligado no meu último emprego de CLT, eu resolvi entrar na Efetiva. Ela já existia de forma informal, e aí eu formalizei todo, onde esse ano a gente está registrando a marca como um bom ano de agregado. Né? Está lá no Instagram, pessoal, Efetiva Serviços, está lá no Instagram, que estou aqui acessando, sigam lá, Efetiva Serviços. Maravilha, pode continuar, André. E aí a gente levou isso para dentro do negócio, né? Já tinha, graças a Deus eu tenho uma credibilidade muito boa no meu meio de conhecimento, né? Sim. Na questão da responsabilidade, da seriedade, de poder honrar aquilo que foi compromissado. E aí a gente fez esses orçamentos, né? Começamos trabalhando para algumas imobiliárias, né? Nessa parte de manutenção, tanto corretiva como preventiva, devolução de imóvel, a gente faz aquela pintura, faz a limpeza, faz tudo. E depois comecei a conhecer alguns arquitetos, e aí a gente começou a fazer a execução desses projetos como um todo. O objetivo maior da Efetiva é que o cliente, ao invés de falar com 10 profissionais diferentes, que muitas vezes envolve um projeto, ele fale só com uma pessoa. Que aí ele fala que só você, que sou eu, no caso, né? E mais materializando como Efetiva, fala só com a Efetiva, e a Efetiva faz a coordenação de todos esses profissionais. A Efetiva hoje tem uma equipe multifuncional. Essa equipe atende a muita parte do projeto, mas tem seus parceiros. E aí a sintonia do projeto, ele fica todo a cargo da Efetiva. É como se fosse uma gestão realmente da obra, só que parte dela a gente consegue executar também. Entendi. Então, nesses 5 anos aí já tem uma bagagem boa, né? Já tem todas essas parcerias com arquitetos, com empresas que você já trabalhou, e as coisas estão evoluindo. Exatamente. Inclusive, além dessa bagagem, a gente já conseguiu uma expertise, né, de vários projetos executados, onde hoje a gente se sente confortável muitas vezes de conversar com o cliente para adequar a rotina dele ao projeto. Né? Sim, que é a próxima pergunta que eu vou lhe fazer. Que diz aqui, né, no histórico que a gente recebeu, que sua empresa tem como diferencial a organização e a sinergia com a rotina do cliente. Como você garante que esses valores sejam mantidos em cada projeto? A maior garantia que eu tenho, Cadu, e que a gente executa na prática é o quê? Eu faço diariamente as visitas em todas as obras. Diário? Diário. Isso me traz um fator limitador. Eu não posso pegar muitas obras ao mesmo tempo. Correto, porque já tive essa experiência e prejudicou um pouco a nossa qualidade. E aí a gente parou com isso. É a questão da gente estar sempre aprendendo, né? Exato, aprendiz diário. Exatamente. Tá certo. E aí a gente garante nesse aspecto. A gente faz essa visita diária, a gente começa e aí como é uma questão de gostar de gente e observar, eu começo a perceber também quem é meu cliente, mais de perto, acompanho a rotina dele, e aí a gente vai fazendo algumas introduções, muitas vezes, no projeto. Lógico, sempre conversando com quem criou o projeto, que no caso é o arquiteto. Mas a gente começa a perceber no dia a dia, por exemplo, que o cliente
não é um cara muito de fazer manutenção. Então, dentro de um projeto, você tem um papel parede, já não é bom. Já não é bom para quem não gosta de manutenção. Então, aí a gente começa a observar e a gente fala com o arquiteto, ó, vamos trocar aquele papel parede por uma pintura, quem sabe até uma cerâmica ou um porcelanato, não sei, vamos ver. E aí a gente faz essas observações. Aí é onde a gente trabalha o cliente de forma mais personalizada, sem tirar a funcionalidade. Porque, assim, o projeto ele tem que ser funcional também, né? Pro dia a dia da casa, né? Prático, né? Prático. Tem que ser prático, isso é muito importante. E hoje nós temos materiais no mercado que dá para ser prático e belo ao mesmo tempo, né? Exatamente, isso é muito importante, esse contato que você tem, e vai dando opiniões para alterar o projeto, porque na prática é que vê o que é melhor realmente. A prática é que faz você enxergar, né? Às vezes o projeto vem todo muito bem bonito, desenhado, mas quando você vai ver, não está prático, não está funcional, e aí você vai ajustando, e isso é muito importante, isso aí que você está falando. Não, fundamental. É porque também depois de todo feito, é mais difícil refazer. Então é melhor você... gera prejuízo, né? No resserviço, né? Exatamente. Maravilha. André, você passou por empresas como Enel, Movida, M. Dias. Que influências você traz, né, dessas experiências que você teve para sua empresa, para a Efetiva Serviço? O que eu maior trago é o planejamento. Sabe? Planejamento. O planejamento ele é uma peça fundamental em tudo que se faz, né? Então isso a gente traz muito, né? E aí traga aquela organização. Você falou aí já um jovem da meia idade, né? Então o que é que acontece? Nós no passado nós tínhamos, quando a gente começou a trabalhar nessas grandes empresas, a gente tinha aqueles manuais físicos, né? Os procedimentos. Sim. E tudo. Então, eu ainda trago, não é que eu tenha esse procedimento físico, mas eu trago a importância disso ainda, de como fazer, como ser feito, como é que... Então, cada pessoa dentro da minha equipe, hoje ela é capaz de fazer a mesma coisa que um colega faz dentro da sua ausência. Sim. Então, isso me ajuda a ter uma tranquilidade. E aí é onde tem um planejamento. Todo dia, no final do dia, a gente planeja o nosso dia seguinte. Excelente. E aí eu faço as minhas vistorias diárias, mas eu já sei o que cada um vai ter. Eu não fico diariamente dentro de uma obra para não me viciar, porque se eu me vicio, eu não vejo o detalhe. E eu busco sempre estar vendo o detalhe. Excelente. Fundamental. E a diferença, os detalhes é que fazem as diferenças. A diferença e facilita. Exato. Muitas vezes dá uma agilidade no trabalho. Verdade. A gente nem percebe, mas quando a gente olha para trás, a gente só terminou logo porque a gente não perdeu tempo nas etapas das tarefas. Não refez nenhuma, né, que a gente foi na sequência. Excelente, excelente. André, quais estratégias você utiliza para manter a motivação de sua equipe e entregar projetos dentro do padrão que você promete, que você se compromete? Cadu, aí nós vamos desde da motivação, pegando pelo lado emocional até o lado financeiro, né? A minha equipe, eu tenho um carinho muito grande pela minha equipe, né? Então todo dia a gente vai conversando. Alguns deles têm filhos que a gente patrocina no futebol, sim, no jogo, então essa educação também. Mas o que a gente faz é ver a melhor forma de trabalhar. Eu escuto muito eles, né? Sim. Então, e eles são curiosos, isso é muito bom para mim, são curiosos. E a gente compra algumas ferramentas que facilita quando a gente começa a ver também. E eu faço uma educação financeira com eles também, para eles mesmos, né? Excelente. Eu faço esse trabalho também. Por exemplo, esse ano a gente implantou, porque todo ano a gente tem um recesso. Sim. E quando a gente volta do recesso, eu percebo que eles voltam do recesso... Dá uma queda na produção. De bolso lá embaixo, sim, sabe? Entendi. E aí, quando isso aconteceu, e eu todo ano do último trimestre, eu faço toda sexta-feira que a gente faz o pagamento da semana, eu boto, não esqueçam da reserva para o final do ano. Não esqueçam. Tá certo. E aí eu vi que isso não ficou muito em prática, e esse ano a gente combinou de que os últimos 4 meses de obras, 5% do resultado positivo, eu estou tirando
Fazer um caixa. Para fazer um caixa que vai ser a bonificação deles para garantir. Bonificação essa que só vou pagar em janeiro para poder eles voltarem com dinheiro no bolso. Tá certo, olha aí. Porque aí a cabeça aliviada, a produtividade é melhor. Certeza. Tá aí. Pensa numa estratégia, pensa numa motivação, né? Que também os caras vão voltar já sabendo que tem lá o caixa deles. Isso. Excelente, excelente. Maravilha. André, você já passou momentos em que teve que reinventar um negócio? Você falou, mas fica aí para você falar em outras situações que você vivenciou. De reinventar o negócio e esses momentos ensinaram a você a resiliência e buscar sempre inovações? Como é que você fala a respeito disso pra gente? Cadu, esses momentos me ensinaram a perseverar. Perseverança. É uma palavra importante. Inclusive, eu quero até voltar um pouquinho aqui. Você falou que botava as mensagens lá para eles não esquecerem da reserva. Sempre quando você for fazer assim alguma lembrança, tira a palavra não esquecer, bote lembrar mesmo. Porque o negativo acaba atraindo e esquecer é uma palavra que leva para esquecer. Então, lembre, porque muita gente fala hoje assim, não esqueça. Por que tu diz lembre? Verdade. Não é não? Bem colocado, bem colocado. Só para que eu lembrei aqui, estou lhe falando. Mas vamos lá. Falando sobre a resiliência, sobre a inovação que você estava começando. Pois é. Eu aprendi a perseverar, porque assim, nós como empreendedores, né, a gente tem momentos bons, momentos ruins, né? Sim. A gente, às vezes o negócio está bombando, outras vezes não. E aí a gente vai se reinventando. Quando os momentos, digamos assim, não favoráveis ou ruins, eles ajudam muita gente a aguçar a criatividade, né? E aí a gente começa a criar outros serviços, outros produtos. E nós temos grandes, boas novidades aí para 2025. Se tudo acontecer como está acontecendo, vai ter boas novidades. Mas eu me reinventei como profissional, que eu saí de ser empregado para ser empreendedor. E dentro da efetiva mesmo, a gente já teve que se reinventar em algumas situações, como trazer mais gente para dar velocidade, para a gente poder ter mais obras, né? Sim. Deixar de fazer um volume de obra maior do que 5 obras. Então, o seu limite é 5. Hoje eu considero 5. Certo. Né? Eu estou trabalhando para ser mais, porque estou treinando pessoas que possam me substituir ou ter o mesmo olhar que eu. Né? Entendi. Para garantir o nosso... Porque o nosso sucesso é organização e limpeza. Então, isso é que traz a gente a visão do todo do detalhe. Então, isso é que a gente busca. Então, essa reinvenção, ela faz parte do aprendizado diário, né? Entendi. Às vezes ela é significativa, às vezes não. Mas a gente... Entendi. Pessoal, falando aqui do André, ele que, como ele falou, gosta de gente, gosta de liderar, lidera a equipe, lidera a família. Esse livro aqui é dele, André Pimentel, o livro A Influência de um Líder. A influência de um líder no processo de retenção de talentos em uma organização. Está aqui, André Pimentel. A gente vai disponibilizar aqui o link para que vocês possam adquirir esse livro pela internet, certo? Esse aqui é meu. Esse aqui eu ganhei, com certeza vou ler. E está lá à disposição pela livraria Dialética. Dialética, editora, aqui o livro do André, falando sobre liderança. Achei muito interessante, porque quem empreende tem que saber, tem que liderar. Sim. Então você lidera pessoas e, na verdade, eu vou ainda mais profundo, né? A maior liderança que nós podemos exercer, e é o começo, é na família. A liderança familiar. Então, dali, aquilo que a gente falou no começo, o que você faz em casa vai para a praça, né? Então, se você lidera bem a família, pode ter certeza que nos negócios, onde for, você vai liderar bem. Exatamente. Então, esse livro aqui, eu agradeço, André, pelo presente e com certeza eu vou fazer a leitura aqui deste livro. André Pimentel, A Influência de um Líder. Vou resumir aqui, porque tem a frase abaixo, mas a influência de um líder, isso é muito importante. Parabéns por esse livro. Quem quiser adquirir, a gente vai botar o link aqui
no nosso podcast para que você acesse, tá bom? Maravilha. André, e sobre reformas? A Efetiva Serviço, ela trabalha com reformas, mas faz também construções do zero ou não? Ela pega a casa, digamos assim, ou empresa já com paredes e tudo e faz os acabamentos. Como é que é o serviço efetivo da Efetiva Serviço? Assim, a expertise nossa é realmente fazer a execução do projeto mais da linha de acabamento, né? Certo. Então, nós trabalhamos tanto no acabamento interno como externo, né? Quando tem no projeto, mas nós não fazemos a construção do zero. Nós nunca fizemos. Ok. A construção do zero. Mas, por exemplo, já pegamos um projeto que tinha a construção de uma laje, né? Para poder fazer um deck e tudo. E aí, nós fazemos. Nós não vamos deixar de atender o cliente nessa pequena parte que fazia a composição de um projeto, botar ele para falar mais com uma terceira pessoa, para que o objetivo da Efetiva é que ele fale só com um, né? Exato. Para ele não ter dor de cabeça, nem ter essa... Otimizar o tempo. Otimizar né? o tempo, exatamente. Então, a gente executa, né? Aquilo que é muito complexo, nós temos um engenheiro parceiro, que aí ele entra como meu coordenado, eu coordeno ele dentro do processo e aí a gente faz essa execução. Mas a nossa expertise é mais a execução do projeto e manutenções também, tanto preventivas como corretivas quando acontece, né? Fazemos desde o pequeno serviço ao projeto mais complexo, também fazemos. Excelente. Portanto, aí a Efetiva Serviços, o André que trabalha nessa área e lidera uma equipe para que você que quer reformar, que quer fazer a sua obra com detalhes, com perfeição, tá aqui o André trabalha com isso e tira toda a sua preocupação para contactar com 1, 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas, fica só com ele que ele resolve o restante. Então, você otimiza o seu tempo, fica tranquilo que o André aqui está aqui para fazer esse serviço para você. Maravilha, André. Vamos agora, pessoal, entrar no quadro Pode ou Não Pode, aquele quadro onde eu vou perguntar para o André perguntas objetivas, ele também vai me responder objetivamente e vamos ao Pode ou Não Pode, Cadu? Vou já perguntar aqui para o André. André, aqui no nosso quadro Pode ou Não Pode, a gente faz perguntas objetivas, você responde objetivamente. E a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: sobre prevenções. É possível, pode ou não pode, fazer só prevenções corretivas? Corretivas, para refazer. Correção. Pode, Cadu. É possível. Mas, na sua opinião, é mais importante fazer a correção preventiva ou fazer lá na frente a corretiva? Não. O melhor e o custo mais em conta é a preventiva. E vocês, na Efetiva, trabalham com prevenções mais corretivas ou mais preventivas? Trabalhamos com preventivas. Mais preventivas. Preventivas. Ok. Pode ou não pode conciliar amizade com negócios no setor de serviços? Não pode, Cadu. Não pode? Tá certo. Pode ou não pode aceitar um projeto sem margem de lucro para fidelizar um cliente? Pode. Dependendo do cliente, pode. Pode sim. Pode gerar outros negócios, né? Exatamente. Visão futura. Ok. Pode ou não pode mudar o escopo de um projeto para agradar o cliente, mesmo com o impacto no cronograma? Pode, desde que seja ciência do cliente esse impacto no cronograma. De forma bem clara, transparente, né? Exatamente. Ok. Pode ou não pode ser transparente para os clientes sobre falhas durante a execução de um projeto? Não só pode, como deve. Deve ter essa transparência, o preto no branco. Preto no branco, porque lá na frente o resultado pode não ser o esperado e aí o custo vai ser muito maior. Maravilha.
pode ou não pode delegar decisões importantes em uma pequena empresa ou média empresa? Pode, como toda delegação de decisões, dentro dos limites da competência de cada um que vai receber a missão, eu acho que pode sim. Maravilha. Pode ou não pode o André, com a Efetiva Serviço, pegar obras inacabadas? Começaram, aí não deu certo com a construtora e quer contratar o André. O André assume? Pode ou não pode, André? Pode. Pode, né? Assume. Não sendo da construção do zero, se for dentro da expertise da Efetiva. Excelente. Maravilha. Pessoal, a gente vai caminhando agora para o encerramento do nosso podcast, conversando hoje aqui com o André Pimentel, ele que é sócio proprietário da Efetiva Serviço, que constrói sonhos, né, André? Porque aquele que está construindo uma casa ou uma empresa, ele está ali construindo o sonho dele, né? A gente sabe que muita gente tem o sonho da casa própria e que é muito bom realmente a gente ter nossa casa. E você, na verdade, trabalha com isso, né? Com construção de sonhos. Personalizar o seu cantinho, né? Personalizar o nosso cantinho, é verdade. E aí, André, eu quero pedir a você, nesse nosso momento de conclusão do nosso podcast, esse episódio de hoje, uma mensagem de esperança, de fé que você tem para compartilhar com a gente, a sua experiência de vida, a sua experiência como empreendedor, enfim. Que mensagem você apresenta para todos nós que fazemos aqui o Pod Cadu? Cadu, assim, a mensagem que eu deixo acho que é o que eu aprendi, né, desse período de 2019 para cá, né, estando aí no mercado, primeiro, não desistir. As dificuldades vão existir, mas não desista, persevere sempre. E perseverar sempre olhando para o que realiza. Tá? Hoje eu tenho uma grata satisfação, por isso sou muito grato ao meu pessoal, minha equipe, porque alguns deles construíram suas casas nesses 5 anos aí de Efetiva, praticamente. Maravilha. Então isso é o que me motiva. Como me motiva estar proporcionando até hoje um conforto para minha família dentro das minhas realizações do meu negócio. Então eu acho que acreditar no seu propósito, né, e de que você veio para servir, né, dentro da sua religiosidade, independente de qual seja, mas a fé que você tem, que você acredita não só em você, mas que tem alguém maior te conduzindo também, isso é muito bom. Maravilha. Pessoal, e também aqui para concluir, e um dado importante é que o André também é romeiro. Nós somos romeiros, caminhamos juntos para Canidé. Por enquanto foi só para Canidé, né? Daqui um dia a gente vai fazer outras caminhadas aí maiores. Então, é romeiro, uma pessoa de muita fé. E a gente agradece, André, a sua participação aqui, o seu exemplo de vida, o seu tipo de negócio que é diferenciado. Aconselho a você que quer reformar seu imóvel, a sua empresa, etc., que procure conhecer a Efetiva Serviço. A gente vai disponibilizar também o link aqui para adquirir o livro, A Influência de um Líder, que é de autoria do André Pimentel, certo? E, André, tem uma pergunta que eu não lhe fiz, já era para ter feito, mas eu lembrei agora. E aí, para improvisar, eu lhe pergunto o seguinte: a gente está no final do ano, época de festas, Natal, Réveillon e etc., confraternizações. Eu lhe pergunto, reformas de final do ano, André. Esse tema era para eu ter perguntado, eu lembrei agora. Mas reformas de finais de ano, é vantajoso, André? Porque a pessoa quer mostrar a casa, quer mostrar tudo arrumado. Faz sentido reforma de final de ano? Cadu, assim, nós, os cearenses, né, vou falar do que a gente vive, né, do estado, tem esse hábito, né, de preparar a casa para passar o ano. É como se tirasse alguma coisa negativa da casa, pinta, limpa a casa para virar o ano. Mas eu diria que, assim, é viável? Economicamente não, mais, né? Entendi. O mercado ele é muito oscilante.
Então, você tem aí materiais, você tem mão de obra durante o ano com ofertas muito mais acessíveis. Então, o que eu sugiro é que você faça de forma pausada durante todo o ano e deixe aquela área mais de convivência para as últimas semanas do ano. Entendi. Por quê? Porque você não vai ter profissional disponível, os que tiverem vai ficar mais caro, e aí eu acho que você pode trabalhar de forma preventiva o ano todo. Maravilha. Portanto, pessoal, ó, reforma planejada durante o ano todo para não ser pego de surpresa no final do ano com produtos mais caros, com mão de obra mais cara. Essa é a dica do André Pimentel. E até terminar a obra dia 24, né? Você não vai poder nem arrumar, se arrumar, né? Vai esquecer de comprar a roupa de final de ano porque está preocupado com a reforma. Verdade. Boa, pessoal, boa. Pessoal, agradecer a todos, agradecer ao André pela participação e dizer sempre nas nossas conclusões aqui do nosso podcast que é uma alegria em ter vocês como nossos telespectadores, como participantes do Podcadu. Sigam o nosso canal no YouTube, Podcadu. Sigam também o nosso Instagram, Podcadu Oficial. E é um prazer sempre tê-los na nossa companhia, sendo aqui construtores do nosso podcast, desse nosso bate-papo sempre formal com pessoas que têm muito a acrescentar à sociedade, tá bom? A sua família precisa dessas pessoas que estão aqui conversando com a gente. Eu agradeço e meu muito obrigado de coração. Agradeço também a Deus e a Nossa Senhora por nos guiar e abençoar sempre em nossa caminhada de vida. Com as luzes divinas, tudo é maravilhoso. Amém e beijo no coração de todos.